Abra sua Bíblia em Lucas 16. Lucas 16, verso 19. Oh, aleluia. Lucas 16, verso 19. Está escrito assim: ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Veja, esse homem rico aqui, interessante. Ele pode ter nascido rico, mas ele pode ter se tornado rico. Tem investido a vida dele, trabalhado bastante, se tornado rico. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E assim, Lázaro, a porta daquele. Lázaro ficava na porta do homem, né? E desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu, foi levado todos os anos para o seio de Abraão. Também morreu o rico e foi sepultado. E no inferno, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Diga: atormentado. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora, esse é consolado e tu atormentado. Diga: esse é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós, de sorte que os que quisessem passar daqui para lá, para vós, não poderiam. Então poucos de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Diga: lugar de tormento. Pela terceira vez é essa a definição de inferno, tormento. Disse-lhe Abraão: Olha, tem Moisés e os profetas. Diga: Moisés e os profetas. Veja, Moisés e os profetas, ou lei e os profetas, é uma outra expressão para Bíblia, para a palavra de Deus, que na época era o Antigo Testamento. Então, todas as vezes que você vê essa expressão, lei, profetas, Moisés e profetas, significa a Bíblia, a palavra de Deus. Então é como se ele estivesse falando: olha, eles têm a Bíblia, têm a palavra de Deus, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, eles se arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, se eles não ouvem a palavra de Deus, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos, peça para o Senhor falar com você nessa noite. Pai, nós oramos ao Senhor, nós pedimos a Tua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco de uma forma pessoal, de uma forma particular. Meu Deus, que no meio das palavras humanas haja a palavra do Senhor. Meu Deus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo seja o nosso auxiliador na compreensão das Sagradas Escrituras. Pedimos a Ti, fala conosco, Espírito Santo, ajuda-nos, dá-nos revelação e entendimento espiritual. No nome do Senhor Jesus. Diga assim: nessa noite, eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus, que eu creio que ela é viva, ela é eficaz, ela funciona, ela tem poder para transformar a minha vida. Por isso eu me abro para recebê-la como luz no meu caminho, como alimento para a minha fé, como inspiração para a minha vida. Amém, irmãos? Quero compartilhar com você uma mensagem que tem como título: O Rico e o Lázaro.
talvez você está acompanhando uma telenovela que tem esse mesmo título, então quis aproveitar o Rico e o Lázaro. Bom, mas é tão interessante o que diz esse finalzinho desse versículo. É o que justamente algumas pessoas falam, né? Abraão falou, olha, se eles não estão crendo na palavra, não vão acreditar também se algum morto ressuscitarão. Interessante o pedido do homem rico, porque o homem rico falou, não, manda alguém ir lá com ele, que aí eles vão acreditar. Foi isso que ele pediu, olha lá. Verso 30. O homem rico falou, olha, se algum dos mortos for para ter com eles vão acreditar. Veja, esse é um entendimento comum de muitas pessoas, sim ou não? Já ouvi muito, talvez você já ouviu as pessoas falar assim, esse negócio de céu e inferno, eu não sei não. Nunca ninguém voltou para falar nada. Nunca ninguém voltou para falar nada. Será como é que se existe? Se existisse, alguém já tinha voltado para falar. Não é que tinha voltado para falar, é que eles são impedidos. Você viu aí? A palavra de Deus mostra. Eles, se tiver que crer, vai ter que ser através da palavra. Tem que ser através da palavra. Sei que muitos ficam na expectativa, caindo nesse engano do inimigo. Se tivesse alguma coisa assim, já tinha voltado alguém para contar. É o entendimento do homem rico ali. Ele queria que alguém fosse até a família dele, aos irmãos dele, para falar, olha, o inferno existe aqui, estou chamuscando, tá vendo? Veja, mas o Senhor não permite isso. A fé, ela vem pelo quê, irmãos? Pelo ouvir a palavra. Interessante, aqui existem algumas realidades espirituais, eu quero compartilhar com você pelo menos 4. 4 realidades do rico e do Lázaro. É interessante você observar também que o Senhor não chamou isso aqui de parábola. Parábola é uma ilustração que o Senhor conta para ilustrar uma realidade. O Senhor não chamou isso aqui de parábola. O Senhor contou isso aqui como de fato uma realidade. Uma história. E não como uma ilustração, como em muitos casos ele faz. Aqui ele está contando realmente, como uma realidade. Existem 4 realidades que eu quero compartilhar com você. A primeira delas, sobre o consolo do céu e o tormento do inferno. Diga assim, o consolo do céu e o tormento do inferno. Veja, essa é a primeira realidade que você precisa considerar. O verso 25 nos conta, o Senhor fala a respeito dessa palavra que Jesus está contando. Isso aqui é uma realidade, irmãos. O Senhor Jesus falou dessa realidade, do conforto do céu, do consolo do céu e do tormento do inferno. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te que te recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora, o Lázaro, ele é consolado. E tu, atormentado. Diga assim, a realidade do consolo do céu e do tormento do inferno. Sabe, nessa palavra aqui existe pelo menos 3 vezes a palavra tormento. Você observou pelo menos 3 vezes a palavra para definir inferno é atormentado, é tormento. E a palavra a expressão que o Senhor Jesus usou a respeito do céu é de consolo. Veja, o que significa consolo, irmãos? Consolo significa alívio, significa conforto. Uma definição de consolo é alívio. Eu não sei se você... Então você perceba, a Bíblia diz que foi isso que Lázaro experimentou ao estar no seio de Abraão. Alívio. Veja, nós em algumas experiências, nós experimentamos um pouco do que é isso, sim ou não? Do que é alívio. Daí você tem a noção do que é quando você estiver com o Senhor, na glória, no céu, no seio de Abraão. O que você vai experimentar? Consolo, alívio. Veja, eu não sei se você já ficou assim, passou por aquela experiência de andar com um sapato muito apertado, durante muito tempo. Veja, irmão, quando você tira o sapato, o que você experimenta? Alívio. Eu não sei também se você já passou por aquela triste experiência que o Senhor nos livre cada um de nós, de dor no dente. E aí quando de repente tira aquela dor por aquela dor subitamente desaparece, o que você experimenta? Veja, nada disso é comparado com o que nós vamos receber e experimentar quando nós estivermos no céu com o Senhor.
Nós vamos experimentar um tipo de alívio para a alma. Veja, nós aqui, enquanto estamos vivendo essa vida, nós passamos por muitas situações que afligem a nossa vida, não é? Mas há uma promessa, que a palavra nos diz, que Lázaro experimentou consolo, experimentou alívio. Sabe aquele cansaço, daquelas lutas que experimentamos ao longo da semana, ao longo dos dias? Quando você estiver com o Senhor, você vai experimentar alívio, amém? Você vai experimentar consolo. Agora, o contrário também é verdade. O homem rico, e eu acabei de meditar aqui que ele pode ter se tornado rico, ou seja, ele pode ter dedicado a vida dele para se tornar rico. E ele conseguiu. No entanto, quando ele partiu dessa, ele experimentou tormento. Por 3 vezes a Bíblia fala nesse texto sobre tormento. O inferno é tormento. Qual que é a definição de tormento que nós temos? Tormento, no dicionário, significa sofrimento físico ou psicológico intenso. Significa agonia ou tortura. Veja, a grande questão a respeito do inferno e do tormento que ele produz é que essa é uma realidade permanente que as pessoas que vão para lá experimentam enquanto estiverem lá. Nós hoje experimentamos, talvez por conta de alguma luta, alguma dificuldade, algum tipo de aflição, algum tipo de sofrimento, mas veja, são todos sofrimentos, angústias e aflições passageiras, sim ou não, irmãos? Vem, se enfrenta, passa, acabou. No entanto, aqui, nessa realidade do homem rico, era um sofrimento, uma aflição, uma angústia que não passava, que não passa. É uma dor de dente, se você já acha terrível isso, já imaginou uma dor de dente que não passa? Já imaginou uma... É angustiante também quando você está com sede e não tem água para beber, sim ou não? Talvez você está experimentando isso nesses dias da sem água aí, né? O Senhor não vive. Mas Lázaro, aqui o homem rico, ele estava com muita sede e não podia saciar a sede. Isso é extremamente angustiante. Isso traz um sofrimento mais difícil, sofrimento psicológico. E é algo que não passa. É algo que é permanente. Daí você pode imaginar aquele homem que se vestia bem, todos os dias saía bem vestido, bem arrumado, perfumado, e saía para desfrutar da vida, como a Bíblia mesmo define, de forma regalada, esplendidamente, como diz o verso 16. Aquele homem ali estava desesperado, pedindo uma gota de água, porque essa é a realidade do inferno, irmãos. Sabe, muitas vezes talvez a gente não prega muito sobre o inferno. É uma realidade, é algo que existe, mas não falamos muito. Nós não falamos muito disso, nós gostamos de falar de bênção, gostamos de falar da graça do Senhor, do amor de Deus. Tudo isso é verdade, tudo isso existe, é uma realidade. Mas há uma outra realidade que existe, uma outra realidade muito real, que é a realidade do inferno. Há uma realidade daqueles que estão em tormento. Veja, mas esse não é um propósito de Deus para nós. Muito menos para aqueles que estão perto de você. É interessante porque esse tormento, a Bíblia diz, ele é algo permanente. E Apocalipse 20, acompanha comigo. Apocalipse 20 diz algo a respeito. Apocalipse 20 diz assim, verso 10. Quando estão acompanhando, diga amém. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão o que, irmãos? Serão o que? Atormentados. Serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Projeta para mim, por favor. Verso 11 diz assim: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, não se achou lugar para eles. E também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu para os mortos que nele estavam a morte, e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras.
Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém, irmãos? Hoje essa é uma realidade. A realidade da morte. A realidade do que espera cada um de nós após essa vida. Muitos caem no engano, não, esse negócio não existe, não. O inferno é aqui. Veja, mas então seu pensamento está contrário ao que a palavra diz, que a Bíblia diz claramente. Que além dessa ilustração do rico, né, que foi parar no inferno, depois o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo. E aqueles que não forem achados nesse livro, o livro da vida, serão lançados lá. Essa é uma realidade, a primeira realidade dessa palavra de Jesus. A segunda realidade que eu quero falar para você, volta lá para Lucas capítulo 16. Está escrito assim, Lucas 16, verso 27. O homem rico diz o seguinte. Vocês estão acompanhando? Diga amém. Olha só o que diz o texto. Está escrito assim, Lucas 16. Então replicou: Pai, te imploro, rogo-te, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Veja, o homem rico desejava avisar aos da casa de seu pai a respeito daquela realidade. Aquele homem desejava, a Bíblia diz que ele disse: rogo-te, ó Pai, e deixa ir lá. Ele pediu com grande clamor para poder avisar aos da casa dele a respeito daquela realidade. Olha aqui para mim. Hoje você pode avisar os seus a respeito dessa realidade. Amém. Aquele homem desejou fazer isso, aquele homem quis fazer isso e não pôde. Por quê? Porque já acabou. Não dá mais. Segunda realidade que existe, que é a realidade do desperdício de compaixão, ou da compaixão tardia. Porque se você tiver que se compadecer por alguém, você tem que fazer isso agora. Se você tiver que pagar o preço para alguém, se você tiver que falar do amor de Deus para alguém, você tem que falar agora, porque depois acabou. Não dá mais tempo. Aquele homem, ele expressou compaixão pela família dele, expressou compaixão pelos irmãos dele. No entanto, era uma compaixão tardia. Se você tiver que se compadecer para alguém que está perto de você, você tem que fazer isso agora, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Veja, eu trabalho num lugar onde as pessoas estão aqui, de repente elas morrem. Elas saem para comprar algo, de repente elas morrem. Elas saem planejando algo, saem às vezes até para fazer coisas boas e se perdem. Acaba tudo. Não dá mais tempo. Acabou. Você pode chorar, você pode lamentar, mas o que você tinha que fazer por ela de benefício, não dá mais tempo. Não dá mais. Aquele homem suplicou: Abraão, deixa eu ir, envia alguém, vai na casa de meu pai, né? Eles precisam saber disso, aqui é um lugar de tormento, eu preciso fazer alguma coisa. Abraão falou: não dá mais tempo. Agora eles precisarão contar com a palavra de Deus e crer nela. É a única coisa que dá tempo. Veja, você também, talvez você tenha perdido pessoas, não sei se já aconteceu com você, e brota no seu coração um lamento: eu poderia ter falado de Jesus para ela. Irmãos, porque essa realidade do inferno, do céu, é real, é fato. As pessoas, ao partir daqui, elas vão para um desses lugares. E o que nós estamos fazendo a respeito disso? Sabe, tempo atrás eu lamentei muito isso. Tinha um amigo que um colega de trabalho, e nós éramos próximos, conversávamos quase todos os dias, e era alguém muito gente boa, tinha passado um concurso na mesma época que eu, e era um rapaz muito tranquilo, era formado, tinha a namorada dele, que inclusive eu a conhecia também, era um bom filho, um bom servidor, um bom funcionário, não faltava, realmente um jovem brilhante, inteligente, não era de farras,
E tinha acabado de passar numa outra faculdade, já era formado, já ia fazer outra faculdade. E muito inteligente. E em determinado momento ele falou que ia viajar, viajou para uma cidade tipo Mato Grosso chamada Bonito. E de forma planejada e pensada, ele planejou essa viagem com seus amigos mais próximos. Viajou para longe de nós, que trabalhávamos em elétrica, não temos o trabalho de buscá-lo, esse constrangimento. E lá nessa cidade, quando os amigos saíram à noite, convidaram ele disse que ia ficar no hotel, ia fazer algumas coisas. No hotel dessa cidade, tirou a própria vida. E tirou a vida de uma forma que ele viu, e ele trabalhou no caso, a forma que ele viu acontecer, e ele era. Alguns colegas comentaram que depois inclusive ele falou, nossa, forma estranha da pessoa tirar a vida, e ele tirou a vida exatamente dessa forma, ele estudou o próprio caso. Sabe, foi um impacto na minha vida, porque eu não falei de Jesus para ele, não convidei ele para o encontro, convidei ele para o culto, na célula, não fiz nada do que eu poderia fazer para poder salvar aquela vida, aquela alma. Já não dá mais para fazer mais nada. Pense que pessoas perto de você, você pode fazer alguma coisa. Você pode convidar para a célula. Você pode convidar para esse encontro. Meu querido, por mais querido que era, amigo, que era esse rapaz, ele partiu sem Jesus. Essa é a realidade. Se no momento da angústia que ele estava ali, no banheiro daquele hotel, se ele não clamou pelo Senhor, ele partiu sem Deus, partiu sem Cristo, e hoje está em tormento, que essa é a realidade da palavra, está em tormento permanente, porque não é o fato de você ser bonzinho que vai te livrar desse tormento que existe na região celeste, nas regiões espirituais. O que vai te livrar desse tormento é Jesus Cristo. Amém. Só Ele pode te livrar desse tormento permanente que a palavra do Senhor descreve. Nós estamos entendendo antigamente. Hoje você ainda pode fazer alguma coisa pelos seus irmãos, pelos seus pais, pelos seus filhos, pelos seus primos, pelos seus vizinhos. Você pode fazer alguma coisa, mas depois não pode valer mais nada. Se amanhã ou depois eles perderem, eles morrerem, não tem mais nada para fazer. Nós estamos entendendo antigamente. Por isso nós fazemos encontros, por isso nós temos células, por isso nós estamos sendo focados em algo, porque isso é a coisa mais importante que existe. Aquele homem trabalhou talvez para ficar rico, e não adiantou nada. Ele era um homem rico, mas aquela riqueza não adiantou para ele, no momento talvez que ele mais precisava. Não serviu para ele comprar nem um copo d'água, ele estava com sede. Por quê? Porque para onde nós vamos, o dinheiro não significa nada. Ele queria ir aos familiares, ele queria dar testemunho, e ele queria evitar que eles fossem para aquele lugar de tormento. Essas três coisas você pode também. Você pode ir aos seus familiares, você pode dar o seu testemunho, você pode evitar que eles possam ir para esse lugar de tormento. Não está entendendo antigamente? Sabe, houve um homem que experimentou um pouco do inferno na terra. Porque alguém que experimenta o inferno, ele quer evitar que as pessoas passem por isso. Aquele rico estava desesperado, por quê? É terrível aquela realidade. Ele queria evitar que os seus 5 irmãos, veja, talvez ele não se desse bem com algum deles, mas aquela realidade era tão ruim que ele queria evitar que eles passassem, para que aqueles 5 irmãos passassem por aquilo que ele estava passando. Houve um homem na Bíblia que experimentou um pouco do que é o inferno na terra, e ele, porque ele experimentou isso, ele teve relação disso, ele quis evitar que a sua família também passasse por isso. Quero que você abra a sua Bíblia lá em Lucas, eu vou mostrar para você. Lucas 5, verso 18. Olha só o que diz a palavra. Aliás, perdão, Marcos 5, verso 18. Diz o seguinte: a história do Gadareno. Você conhece a história? Aquele homem, ele era terrivelmente endemoniado. Havia muitos demônios na vida dele. Ele experimentou de fato o que é o inferno, porque ele era atormentado por demônios. Os demônios levavam ele para o cemitério,
As pessoas prendiam ele com correntes, ele, por causa dos demônios, quebrava as correntes. E ele experimentou, ele estava afastado da sua família, ele experimentou realmente o que é um inferno. Porque os demônios, é isso que os demônios fazem com as pessoas, eles atormentam as pessoas. Você percebeu, nós lemos 3 vezes a palavra tormenta nessa palavra de Jesus, do rico e do Lázaro. 3 vezes nós lemos. E é exatamente isso que demônios fazem com pessoas, eles atormentam. E esse gadareno, ele vivia atormentado. No entanto, o Senhor veio, porque Jesus é o único que pode nos livrar desses tormentos. E olha só o que a Bíblia diz que aconteceu. A Bíblia diz assim, no verso 16, 5:16: os que haviam presenciado os fatos contaram que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram e rogaram que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe. Meus irmãos, ele não fez um simples pedido, não. Ele suplicava-lhe, o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Ele queria ir com Jesus, porque ele foi conquistado pelo Senhor Jesus. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vá para a tua casa e para os teus. Anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Veja para onde o Senhor voou para ele ir? Para a família. Falar para a família, para a casa dele. Então, irmão, alguém que é liberto, alguém que foi liberto do tormento, alguém que sabe do inferno que vivia, do tormento que vivia, e agora consegue experimentar o céu na terra, faz o que esse homem aqui fez. Olha o que ele fez. Então ele foi e começou a proclamar aonde, irmãos? Volta, por favor. Entra. Não, pode avançar, irmão. Verso 20. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizera. Onde que ele anunciou? Decápolis. O que é Decápolis? Uma região. Polis significa cidade. Deca, 10. Uma região de 10 cidades. Diga, 10 cidades. Eu já perguntar para você, será que você consegue anunciar essa semana para 10 pessoas? Pelo menos? Esse homem aqui anunciou para 10 cidades. O que havia acontecido com ele? O que o Senhor fez na vida dele? Eu quero perguntar para você, será que você consegue, por gratidão daquilo que o Senhor fez para você, anunciar para 10 pessoas o que o Senhor está fazendo na sua vida? Será que você consegue? Esse homem, ele teve tanta gratidão para aquilo que Deus fez, que ele não conseguiu ficar de boca fechada. Ele falava: olha, eu experimentava o inferno na terra, mas teve um homem que se lembrou de mim, me libertou e mudou a minha vida. Será que você pode, talvez, anunciar para umas 10 pessoas isso? Olha, minha vida no passado era assim e assim, mas teve um homem que se lembrou de mim e mudou a minha vida. Amém. Hoje eu consigo experimentar paz. Amém. Consigo experimentar o céu na terra. Antes a gente experimentava o inferno, hoje eu experimento o céu. Esse homem, ele foi anunciando para 10 cidades. Sabe o que aconteceu? Todos se maravilhavam. Diga assim, todos. Diga assim, todos se maravilhavam. Você quer experimentar isso também na sua vida? Veja, talvez todos esses que você compartilhar, eles podem também se admirar, se maravilhar da sua história. Basta você contar, irmão. Basta você abrir a boca. Basta você falar: minha vida era assim no passado, mas o Senhor se lembrou de mim. Posso dizer amém? A terceira realidade dessa palavra de Jesus, além da compaixão tardia, a terceira realidade é: o rico não se preocupou com as riquezas. Tem realidade mais interessante? Com o que o rico se preocupa? Com a riqueza dele. Mas aqui, nesse contexto, o rico não se preocupou mais com as riquezas dele. Você não vê ele mencionando nada a respeito da riqueza que ele acumulou. A única coisa que ele se lembra e que ele faz menção, desde o momento que ele começa a falar, é pessoas. Repare comigo, olha só. A Bíblia diz assim, no verso 23, é quando esse rico começa a falar. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então vamos ver o que enchia o coração desse homem aqui nesse estado de tormento. No inferno estando em tormentos, verso 23, no inferno estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro
no seu seio. Verso 24 ele começa a falar, então clamando diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe a água a ponta do dedo, me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Diz, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens na vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós. No verso 27 ele fala de novo: Pai, eu imploro que o mandes à minha casa. Agora, para que ele quer que vá lá na casa dele? Olhar os bens? O que tem lá na casa dele? Pessoas. Pessoas. A terceira realidade é: o rico não se preocupou com as riquezas. Sabe por quê? Porque para onde nós vamos, seu estado financeiro não interessa muito. Seu estado financeiro não consegue comprar um copo d'água. Sabe, para onde nós vamos? E aqui nós aprendemos que a realidade com a qual nós temos que preocupar são pessoas, irmãos. A realidade que você deveria preocupar e gastar a sua vida deveria ser gente. Com o que você está gastando seus dias? Você está gastando a sua vida para fazer o quê? Para ganhar mais dinheiro? Para pagar o estudo dos seus filhos? Muito joia. Para ir uma casa melhor? Muito bom. Para trocar o carro? Muito bom. Mas não deveria ser a sua prioridade, porque no final nada disso interessa. O Senhor não fala para você não buscar nada disso, não. Você não estudar, você não trabalhar, procurar melhorar nessa vida. Mas essa vida é muito rápida e passageira. Você deveria gastar a maior parte do seu tempo com aquilo que permanece, que é gente. Vidas permanecem. Pessoas vão estar após a sua partida. A única coisa que permanece são vidas que passarão a sua eternidade, ou no céu ou no inferno. Então, se você tiver que gastar tempo, gastar sua energia, gastar sua inteligência, gaste procurando ganhar vidas. Amém. Porque as outras coisas passam. O Senhor não fala para você não se preocupar com elas, não ter uma vida abençoada, próspera aqui, mas não deveria ser a sua prioridade. Repare que o Senhor mesmo estabelece a ordem. Abra lá em Mateus 6. Mateus 6, verso 31. O Senhor fala: tudo bem, você quer estudar, quer seguir carreira, quer ter profissão, quer ter conforto, muito jóia, muito legítimo tudo isso, você deveria fazer isso, mas não como prioridade. Mateus 6, a Bíblia diz, verso 31, posso encontrar, diga amém. Não andeis, pois inquietos, preocupados, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos. A maior parte das pessoas gastam a sua vida nisso, sim ou não, irmãos? Comer melhor, vestir melhor, morar melhor. As pessoas gastam a sua vida nisso. É justamente o que o Senhor fala para você não fazer. Para de ficar andando quieto por isso. Tem pessoas que gastam a energia da sua vida nisso. Em comer, beber, vestir. Você deveria estar gastando a sua energia, a sua inteligência, a sua sabedoria com vidas, com gente. Porque foi por isso que Jesus morreu. Amém. E no verso seguinte ele diz: todas essas coisas os gentios procuram. O vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Quantos são filhos do Senhor? O Senhor é seu Pai, Ele sabe que você preocupa disso. Você precisa disso, então preocupe-se com as coisas que Ele se importa. E aí Ele estabelece uma ordem para a nossa vivência: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quantos creem na Bíblia? Fala para o seu vizinho: então, quando você se preocupa com as coisas do Pai, o Pai se preocupa com as suas coisas. Fala isso para o outro irmão, diga assim: quando você se preocupa com as coisas do Pai, o Pai se preocupa com as suas coisas. Quando você prioriza as coisas do reino, o Senhor acrescenta para você. Veja, irmãos, eu louvo a Deus porque eu aprendi esse princípio cedo, rápido, novinho ainda. Se eu buscar, eu já meditava nisso, então eu falei assim: peraí, então se eu buscar as coisas de Deus primeiro, todas as outras coisas que eu quero, Ele me acrescenta? Então eu vou buscar os reinos do Senhor em primeiro lugar. Irmão, eu passei uma juventude envolvida nas coisas de Deus. Amém. Juventude envolvida. E quando eu menos percebi, Ele me acrescentou tantas coisas
enquanto eu não estava focado nessas outras coisas. Agora preste atenção, o contrário não é garantido. Se você ficar focado nas outras coisas, não é garantido que o reino de Deus seja acrescentado na sua vida. Não está entendendo, já? Se você busca o reino de Deus em primeiro lugar, ele acrescenta as outras coisas. Agora, se você buscar as outras coisas, as pessoas lá de fora estão buscando as outras coisas, não é garantido o reino de Deus ser acrescentado na sua vida. Como você está entendendo, antigamente? Sabe, é por isso que a palavra do Senhor diz aí nesse mesmo texto de Mateus 6, verso 19. Você não deveria juntar riquezas aqui não, irmão. Verso 19 diz assim, olha, não ajunteis tesouros, onde a traça e a ferrugem consomem. Não ajunteis tesouros, onde a traça, quando os ladrões roubam. Você deveria juntar tesouro aonde? Tem muita gente que fica preocupada nisso, sabe? Você não fica assim indignado, eu fico pensando. É muita falta de revelação essa roubalheira. 51 milhões de reais num apartamento. Eu fico imaginando, é uma pessoa já de idade. Fico pensando, o que você acha que ela acha que vai fazer? Questão de papel. Ela não dá conta de... Veja, a Bíblia diz, para não fazer isso, mas ajunta tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem. Onde os ladrões não roubam. Agora, que tesouro é esse que você ajunta no céu, que não é ajuntado aqui, irmão? Hã? Que tesouro que é esse? Que tesouro que é esse que é ajuntado no céu? Para você responder, o que tinha lá no inferno? O que tinha lá no seio de Abraão? O que tinha lá? Tinha o Lázaro e tinha o rico. Gente, isso é que é tesouro. Isso é que é preciosidade, é pessoas. É a sua família, os seus vizinhos, os colegas de escola, de trabalho que você tem. Para Deus isso é tesouro. É tesouro, você deveria se enriquecer mandando gente para lá. Amém, irmãos? Amém. Veja, a Bíblia diz isso. Mais precisamente, lá em Marcos 8. Olha lá, acompanha comigo. Marcos 8, verso 36. No dia que você encontra, diga amém. Marcos 8,36 diz assim: pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder sua alma? Essa é a grande pergunta do Evangelho. O que adianta você estar vivendo a vida do jeito que você está vivendo, em busca das coisas que você acha que é importante, e se no final das contas você perder sua alma? O que adianta você estar vivendo a vida como você está vivendo, que você acha que é o correto, que é o certo, que é o bom, e no fim das contas você perder a sua alma? Que proveito que teve? Que adiantou? Veja, aqui nós vemos pela palavra que é uma alma, ela vale mais do que o mundo inteiro. Amém. Isso aqui é de fato rico, precioso. O Senhor falou, olha, não adianta nada você ganhar na telecena, na mega sena. Não adianta nada você fazer carreira, ter profissão, você ser um bom profissional, você construir um império, no fim das contas você perder a sua alma. Você deveria preocupar em primeiro lugar, então eu preciso primeiro cuidar da minha alma, e aí sim o Senhor, essas outras coisas são legítimas, o Senhor não quer que nós não tenhamos, não. Mas primeiro lugar na sua vida, o foco da sua existência deveria ser colaborar para que outras pessoas não experimentem que aquele homem rico talvez até hoje está experimentando, que é o tormento eterno. O tormento do inferno. Como você entende antigamente? Veja, talvez você esteja ganhando a vida que você gostaria de ter, mas você precisa avaliar, e a minha alma? Talvez você tenha pessoas perto de você, se você já... E aí é a quarta realidade que eu gostaria de nós compartilharmos para encerrar, que é a realidade da salvação sem frutos. Veja, a Bíblia diz no verso 28, lá no capítulo de Lucas 16, ele falou o seguinte, Lucas 16, no verso 28, o homem rico falou o seguinte: eu tenho 5 irmãos, e eu preciso que alguém vá lá dar testemunho para eles. Interessante isso, irmãos. Ele se preocupou não apenas com o irmão mais querido dele,
Ele se preocupou não com o irmão mais velho dele que cuidou dele. Ele não se preocupou não com o irmão mais novo dele que era mais indefeso. Ele se preocupou com 5 irmãos. E gostaria que todos eles fossem salvos aqui do tormento. Ele se preocupou em frutificar. Veja, essa deve ser a nossa preocupação, irmãos. Preocupação de dar fruto. Talvez você está vivendo a sua vida, veja, é muito bom viver a vida evangélica. Confortável, é bom demais. Mas você tem que se preocupar com os que estão perto de você. Porque, sabe uma coisa que eu percebi? Quando você está nessa realidade, quando você percebe que algo é real de fato, você leva a coisa de forma séria e urgente. Sabe quando é que vai ser o maior avivamento de todos os tempos? Sabe, pessoas buscando ao Senhor, sabe, todos os dias. Quando Ele voltar, quando Ele arrebatar a igreja. Quando Ele arrebatar aqueles que estão vigiando, aqueles que ficarem, irmão, vão buscar o Senhor de forma desesperada. Porque aí eles vão perceber, rapaz, existe mesmo. Essa história de fim dos tempos é mesmo. Aí elas vão levar as coisas a sério e com urgência. Veja, como é que o homem rico estava tratando a situação de forma séria? Muitas vezes, irmãos, nós até dizemos, não, é verdade, tudo isso existe mesmo, mas nós não lidamos de forma séria e urgente. Nós deveríamos lidar sempre com essa seriedade, essa urgência. Porque a urgência, porque amanhã nós não sabemos o que vai ser das pessoas à nossa volta. Sabe, eu estava meditando a respeito de pessoas que estão perto de mim, que eu preciso falar de Jesus para elas, e ainda não falei. Preciso ser a porta ou a oportunidade para elas. Porque depois não adianta eu ficar chorando, lamentando, como eu fiz com o amigo Luiz, alguns anos atrás. E depois não adianta, nós precisamos ser a oportunidade dessas pessoas agora. Se elas não quiserem, tudo bem, mas nós não podemos deixar de ser a oportunidade para elas. Nós não podemos deixar de ser a ponte para elas. Agora, muitas pessoas, elas não têm essa preocupação. Sabe? Você precisa entender que, tudo bem, você pode falar, não, eu estou salvo. Eu já resolvi o meu problema. Veja, mas o Senhor resolveu o seu problema para você poder resolver o problema de outros. Talvez o seu problema da salvação eterna está resolvido. Você não vai mais estar com o rico, o homem rico, quando você partir dessa. Você tem que se preocupar. E os outros? Ah, não, os outros. Cada um com seus problemas. Ah, é? A Bíblia diz, irmão, que já que você teve fé, você precisa ter obras. E a obra, essa obra que a Bíblia fala, é vidas. Tiago 2, verso 26, abra lá. A Bíblia diz o seguinte, Tiago 2, 26. Tudo bem, nós cremos em Moisés e os profetas como pai, como Abraão falou, olha, eles têm a lei, eles têm a palavra agora. Se eles creem na palavra, eles vão experimentar a salvação. Nós temos a palavra. Nós temos Cristo que se tornou a palavra que se tornou carne. E aí a Bíblia diz o seguinte, só que se você que creu agora não fizer nada com essa fé que o Senhor mesmo te deu, que agora você é salvo desse tormento, se você não fizer nada, a Bíblia diz o seguinte, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Sabe o seu vizinho fala assim, o corpo sem espírito é morto, e a fé sem obras é morta. Veja, se nós queremos ter uma fé viva, então nós precisamos ativar essa fé e ter obras. E essas obras não é fazer coisas, essa obra é gerar, é ganhar. Como o Senhor dele diga bem. Veja, o Senhor espera nós. Interessante, irmãos. Interessante. Não fique pensando que porque tem pessoas, olha, vou te falar a verdade, tem pessoas que elas falam assim, não, a minha preocupação é ser salvo. Agora eu estou salvo. Se eu vou ter recompensa ou não. Estava preocupado mesmo de não ir para o inferno. Já que eu não vou para o inferno mesmo, estou tranquilo. Veja, irmão, mas 1 Coríntios, 2 Coríntios 5, 10, olha lá o que diz. Olha só o que diz a palavra. Veja, significa que agora o fato de nós termos sido salvos, nós não vamos ter que prestar conta para Deus? O que você acha? Sabe, interessante algo que você vai ver em Apocalipse, olha aqui para mim. Deus não mistura plateias em Apocalipse.
Fala para o seu vizinho, Deus não mistura plateias. Sabe, no fim dos tempos, o Senhor ressuscitará os mortos. E a primeira plateia que vai vir, virão pelo menos duas plateias. A dos ímpios, a daqueles que morreram sem Jesus, e daqueles que morreram em Jesus. 2 Coríntios 5,10 diz assim, coloca aí para mim, por favor. Está escrito assim: porque todos devemos comparecer aonde, irmãos? Ante o tribunal de Cristo. Para quê? Para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Agora, irmão, quem é que vai comparecer diante do tribunal de Cristo aqui? Todos quem? Hã? Todas as pessoas? Hã? Quem vai aparecer? Veja, quem é que está falando? Primeira coisa que tem que falar. Quem é que está falando? Paulo. Paulo está falando para a igreja. E aí ele está se incluindo, inclusive. Ele está falando o quê? Porque todos nós, qual que é o verbo que está lá? Ó, devemos, né? Devemos, pede qual? Olha de português aqui. Devemos é o verbo, pede qual sujeito? Hã? Nós. Então Paulo está se incluindo, sim ou não? Todos nós. Porque você sabe, né? O sujeito, de vez em quando, ele pode desaparecer na oração, mas está presente ali. Todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Paulo está falando, todos nós. Ele está pregando em primeiro lugar para a igreja. Então, já mata aí. Todos nós vamos pregar. Ele não está pregando para ímpio, para os lá de fora. Está falando para os da igreja. Nós vamos ter que incluir, ele está se incluindo. Nós vamos ter que comparecer diante de Cristo, irmãos. E nós vamos ter que prestar conta. Cada um, individualmente, vai ter que prestar conta. Prestar conta do quê? Para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo. Que corpo que é esse, irmãos? O que é o corpo de Cristo? Igreja. O que você tem feito através da igreja? Você tem levado gente no culto? Quantos aqui são convidados de alguém que alguém te trouxe hoje no culto aqui? Aleluia. Veja, então, veja, você tem que levar gente para a célula, para o encontro. Isso é o que nós temos que fazer por intermédio do corpo. E a Bíblia diz, nós vamos comparecer diante do tribunal e o Senhor vai falar. Ou ele vai falar para mim assim, servo bom e fiel, entra. Ou ele pode falar assim, servo preguiçoso, você acomodou só com a salvação, né? Você achou que estava muito bom só você, né? E não fez mais nada. Servo preguiçoso e mau. Veja, na parábola dos talentos o Senhor fala isso. Vou perguntar para você, qual servo você tem sido? Servo bom e fiel ou servo mau e preguiçoso? Diante do trono de Cristo, nós vamos ter que prestar conta que o Senhor vai nos julgar de acordo com as nossas obras que nós fazemos através da igreja. Vamos dizer amém a respeito. Amém. Veja, o Senhor espera que você ganhe vidas, irmão. Ele quer galardoar você. 1 Coríntios 3,8, eu quero encerrar com esse texto. A Bíblia diz o seguinte. 1 Coríntios 3. Quantos encontraram? Amém? Amém. A Bíblia diz o seguinte: ora. Não, mas esse ora aqui não é para você ir orar, não. É uma intervenção, né? Portanto, ora. Bom, não é para você orar, não. Ainda que você tenha que orar. Ora, o que planta e o que rega são um. Mas cada um receberá o que, irmãos? Seu galardão. De que jeito? Segundo o seu galardão. Você tem que trabalhar para levar a gente nesse encontro? Nós temos que trabalhar. O Senhor vai ver isso. É isso que o Senhor vai ver. O seu galardão vai ser a respeito de você tem visitado gente. Você está com expectativa de ir visitar gente essa semana e chegar aqui na sexta-feira com um monte de gente com mochila para o encontro. Quanto tem essa expectativa? Esse é o trabalho que o Senhor vai ver você fazendo. Você colocando combustível para ir atrás do pessoal e visitando e trazendo o povo e na sua família e falar, gente, vamos para o encontro. Talvez você decida fazer isso essa semana.
Lá na sua família falar, gente, nós precisamos, eu quero convidar vocês. Fazer como o Vilmar, né? Foi lá no escritório dele e chegou o funcionário dele e falou assim, ó, você precisa ir para o encontro, viu? Essa semana tem um encontro, eu quero você nesse encontro. Veja, nós precisamos, irmãos, esvaziar o inferno e povoar o céu. Nós precisamos evitar que outros partam para lá, como aconteceu com aquele homem rico que tinha família, ficou desesperado pelos irmãos deles. Nós precisamos ter esse clamor de urgência pelos nossos também. Amém? Sabe? O que planta e o que rega são cada um vai receber o seu galardão. Agora, sabe o que é o mais interessante? Olha aqui para mim. Aonde é que estava a oportunidade de salvação daquele homem rico? Estava onde? Na porta da casa dele. Na porta da casa dele estava ali a oportunidade de salvação para ele. A Bíblia diz que todos os dias, quando ele saía da casa, ele encontrava com quem? Com Lázaro, que inclusive pedia às vezes até comida, né? Veja, Lázaro foi salvo. Lázaro então tinha a chave da salvação para aquele homem, sim ou não? Tinha a chave. Era só ele talvez conversar com ele, era só talvez ele fazer um vínculo, uma amizade, era só ele dar atenção para aquele. O que ele precisava está na porta da casa dele. A oportunidade de salvação estava pertinho. Agora presta atenção. A questão da salvação está resolvida na sua vida, sim ou não? Sim. Quantos é que creram no Senhor? Então, agora, aqui nós não estamos falando de salvação, aqui nós estamos falando de quê? Estamos falando de quê, irmãos? Galardão. A oportunidade do galardão talvez também está pertinho de você. A oportunidade de galardão talvez está assim que você abre a porta da sua casa. O galardão está no Lázaro que está perto de você. Tem muitos Lázaros talvez perto de você. E é esse Lázaro que está perto de você. A oportunidade de você ter galardão no céu. Você enviar eles para o encontro. Muitos Lázaros por enquanto eles serem o galardão que você precisa. Amém, irmão? Veja, eu quero que você essa noite fique de pé.